Fluminense e Flamengo. Fla-Flu. Depois de tudo que a gente já viveu essa semana, só faltava um Fla-Flu. É isso, tudo que você precisa saber sobre o Fla-Flu 440, o Fla-Flu 440, neste dia 18 de setembro. Você confere agora nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E você deixa o seu like aqui embaixo se você curtir esse vídeo. Você deixa o seu like aqui embaixo se você gostar aqui do canal. Você, se inscreve, considere se inscrever aqui no Raiz Tricolor. E vamos embora pra gente poder falar um pouquinho sobre essa partida, esse Fla-Flu. Como eu falei, o Fla-Flu de número 440. Jogo, esse clássico, o maior clássico do Rio de Janeiro, um dos maiores da América do Sul. Como falei, 440 Fla-Flus, 138 vitórias nossas, 160 vitórias deles, 141 empates. A gente vem tirando essa diferença dos últimos 12. Por exemplo, a gente venceu metade, eles venceram 4. No Brasileirão, no histórico, assim, quando a gente é visitante, lembrando, a maioria dos Fla-Flus foram quase tudo no Maracanã, ou pelo menos quando foi fora do Rio de Janeiro, nunca teve um mandante, nunca foi do Brasileirão, nunca foi na casa do Flamengo especificamente. A gente tem, quando a gente é visitante, a gente tem um desempenho melhor, 13-11 em vitórias. Mas isso não muda muito a coisa. Vou falar já, inclusive, sobre mandante e visitante. Jogo é 4 horas da tarde. Vai ser transmitido pela Globo, TV aberta, para a maioria dos estados aí do Brasil, e também pelo Premier. Mas, se você... Gabriel, eu não gosto da narração da Globo. Gabriel, eu não vou poder estar na TV, só vou estar com internet na hora. Cara, abre aqui o Raiz Tricolor. Tem transmissão aqui do Raiz Tricolor a partir das 4 horas da tarde. A gente começa a transmissão. Na verdade, o pré-jogo começa às 3 e às 4 horas a gente já tá transmitindo a partida. Então, vem pro YouTube, vem acompanhar a transmissão mais tricolor de todas. Mas os comentaristas da Globo... Vem pro YouTube, vem assistir aqui, bota na Globo e bota pra ouvir a gente. Eu te garanto que não tem delay nenhum. Vai chegar juntinho com a Globo. Claro, transmissão de qualidade. Cara, vamos falar diretamente desse jogo agora, daquilo que circula um pouco fora das 4 linhas. Eu abri a live do Canal 20 lá com o Fio e ele falou uma frase que eu tuitei e a maioria concordou. Se fosse ele, a galera discordaria. De que um Fla-Flu nesse momento era tudo que a gente precisava, mas um Fla-Flu nesse momento era tudo que a gente não precisava. Por quê essa dualidade? Porque assim, a gente chega pra esse Fla-Flu com um clima pesadíssimo, pesadíssimo. 3-0 incomodou demais, mais até, eu diria que o 3-0 ele torna a eliminação muito pior, apesar de, obviamente, quando você vai pra frieza ali, você sabe que os 2 últimos gols não importaram ali, teoricamente, de nada dentro do que foi a partida, o futebol jogado, etc. Foram 2 gols já nos acréscimos, quando o Fluminense já tava no tudo ou nada, Mas o 3-0 incomoda muito, porque é ser eliminado tomando um 5-2 no agregado, enfim. Só que nesse momento, a virada de chave precisa acontecer. O Fluminense tá fora da Copa do Brasil? Tá. E o Fluminense precisa e tem que estar na Libertadores 2022 direto. E é essa a nossa briga nesse momento no Brasileirão. O público nesse jogo... um dos outros fatores desse clima ruim que vem, ele deve ser ridiculamente baixo, isso o público do Fluminense. O Flamengo deve ser assim, eu diria que 20-1 nos setores mistos, se for, na verdade é bem provável que seja 50-1, seja um número assim, de maioria maciça. E no setor sul, que é o setor exclusivo da torcida do Fluminense, até o sábado só 5 mil ingressos tinham sido vendidos, lembrando que é um setor para 20 a 22 mil pessoas por jogo. Então, assim, deve ser um público ridiculamente baixo. Isso é um fato. Mas, por outro lado, e aí é onde eu falo da importância de que tudo que a gente precisava. Nesse momento, o Avaí ganhou do Atlético Mineiro no sábado e o caminho vem se tornando aberto. Atlético Paranaense, Flamengo e Corinthians. Desses 3 times, 2 vagas virão a mais aí pro Brasileirão, dado o Campeonato Brasileiro recebendo vagas da final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, e da Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense. Ou seja, os 6 primeiros
devem ir para Libertadores direto, considerando que o Atlético Mineiro tá ficando para trás, Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense estão na primeira parte, estão nos 6 primeiros. Ou seja, o Fluminense tem que se manter à frente do Atlético Mineiro para garantir essa vaga na Libertadores direto. O Atlético perdeu, o caminho vai ficando aberto. Uma vitória no jogo de hoje, além de ser uma vitória contra o maior rival, num clássico e isso tudo, todo esse peso, ainda tem o peso de coloca a gente em terceiro no Brasileirão, a gente passa o Flamengo e pode acontecer, já que o Internacional vai visitar o Atlético Goianiense e precisaria ganhar para terminar na nossa frente na rodada, pode acontecer de colocar a gente na vice-liderança do Brasileirão. Então isso seria algo que é uma vitória grande o suficiente, não pra gente esquecer, óbvio, você não vai esquecer a eliminação, mas pra amenizar muito. Qual que é o meu maior medo? É que eu acho o dano da derrota maior do que a vantagem da vitória. O medo, obviamente, nesse jogo é que a derrota vai deixar uma ferida gigantesca e assim, o dano vai ser gigantesco, com estilhaços em tudo quanto é lado, e aí vai pra diretoria, pra outras partes da diretoria, vai pra, quando eu falo diretoria, eu falo Mário e outras partes também, vai pra comissão técnica, o Diniz vai apanhar, vai sobrar, dar estilhaço nele, jogadores, vai pra estrutura, vai pra tudo, o dano vai pra todo mundo. Até pra torcida, porque ainda vai ter passado a vergonha de pouco público no estádio, no clássico. E vão ser 10 dias até o próximo jogo, né? O futebol brasileiro vai parar por 10 dias. Então, assim, a gente não pode perder esse clássico. A gente não pode perder esse clássico. E a gente vai falar agora de bola em campo, que é o famoso como não perder esse clássico, né? Eu sei como você não vai perder esse link. Eu sei como você não vai perder dinheiro apostando na Bet7k com cabeça e apostando em coisas que você tem certeza. Por exemplo, uma coisa você tem certeza, Germancano vai fazer um gol. Isso você pode ter certeza. Ah, Gabriel, se eu perder eu vou te cobrar. Não, porque você aposta com responsabilidade. A Bet7k é a casa de apostas parceira aqui do Raiz Tricolor, patrocina a gente aqui. E na descrição tem o link deles que você pode utilizar para fazer a sua aposta. É óbvio, eu sempre falo isso, aposte com responsabilidade, não gaste o dinheiro que você não tem, é um jogo e leia-se. Jogo, brincadeira, game, videogame, é um jogo. Então, é para você se divertir, vai lá, bota R$2 no cano, R$5 em um gol do Fluminense no primeiro tempo, o Fluminense costuma fazer gol no primeiro tempo. Se quiser botar um R$10 no ambos marcam, né, os dois times fazendo gol, você não vai ter que torcer pro gol do Flamengo, mas é algo que possivelmente deve acontecer nesse jogo, né? O Fluminense sempre faz gol, na maioria das vezes, né? Faz gol e normalmente toma gol, né? Então, enfim, passa lá na Bet7k, o link tá aqui embaixo na descrição. Falar de bola em campo, né? Como eu falei, vamos falar de escalação. A escalação não é ainda a escalação garantida. Tô botando aqui do lado uma escalação prévia e vou fazer algumas alterações já, tá? Pra vocês entenderem. Primeiro, vamos lá. Fábio no gol. Essa é a escalação provável, com base na escalação de quinta-feira e a entrada de André no time, fica a dúvida ali do outro. Fábio no gol, Fábio caindo pra card de bronze, e já eu explico a diferença de card de bronze, ouro e prata. Samuel Xavier, Nino e Manuel, Caio Paulista, André, Iago Felipe, John Arias, Ganso, Matheus Martins e Cano. Essa escalação não é garantida, tá? É importante falar isso. Essa escalação provável, que a gente sabe que André volta. Aí a gente vem para outras possibilidades, que é aonde que Diniz pode mexer, não pode de tipo assim, eu autorizo a mexida, pode de a possibilidade. Primeira opção, no gol, Marcos Felipe no lugar de Fábio. Como eu falei, Fábio caiu pro card de bronze, porque vem falhando sucessivamente, e até aquele argumento que eu vinha falando, eu falei, cara, o Fluminense é um time que cede poucas oportunidades para o adversário, e se ele cede poucas oportunidades, não tem como o goleiro fazer muitas defesas difíceis, porque, né, normalmente o cara sai cara a cara, como foi o jogo contra o Fortaleza, inclusive no Maracanã. O Galhardo sai cara a cara com ele até defende e sai o gol. Só que começaram a vir as falhas. Fábio saiu caçando borboleta no jogo contra o Atlético Paranaense, se eu não tô enganado. Fábio falhou no jogo contra o Corinthians bizonhamente, uma falha de atenção, e Fábio tem tido um desempenho abaixo. Mesmo tendo feito uma ótima defesa no jogo contra o Corinthians, é muito pouco pro goleiro titular do Fluminense, considerando que não só a história do Fluminense, mas considerando o reserva. O reserva que foi muito bem no ano passado e vinha fazendo um ótimo 2022, fechou o gol no outro Fla-Flu, inclusive da Taça Guanabara, e perdeu a vaga
Que seria até normal o Fábio ser o goleiro titular mesmo do ano, dado os pesos, mas no decorrer do que aconteceu no ano, nada nesse momento justifica Marcos Felipe estar no banco para Fábio, já que a gente tem visto até erros de inexperiência do goleiro, que seria talvez o maior mérito dele em cima de Marcos Felipe seria a experiência, e ele já tá tendo erros de inexperiência. Então essa é uma mudança que é factível, a gente pensar que o Fernando Diniz mexe, tá? No gol. A outra é na lateral esquerda, Cristiano em cima no lugar do Caio Paulista. O Caio Paulista vem atuando mal. Ele não vem sendo, acho que, tão decisivo negativamente como foi Fábio, assim, com falha em gol, diretamente. A última falha dele num gol foi um passe errado no contra o Coritiba, né? Mas é fato de que Cristiano, eu observei isso, teve poucas chances com o Fernando Diniz, mas não tem uma partida ruim de Cristiano. Tem até partidas ruins com ele em campo. Por exemplo, você vai falar que a partida que ele foi titular contra o Atlético Goianiense foi boa? Claro que não, mas teve um expulso com 20 minutos de jogo. E aí ele saiu no intervalo. Então, assim, não tem uma partida boa, ruim de Cristiano em campo como titular. Entrou esses dias contra o Palmeiras, um jogo difícil, um jogo grande, lidou muito bem, foi a partida que o Fluminense menos foi pressionado, na verdade tomou um gol pelo lado direito, numa bicicleta absurda do adversário. Pra mim não tem discussão, cara. Cristiano hoje, talvez dessas mudanças que eu vou falar aqui, é a mais necessária. No meio de campo, aí é uma posição que tá em aberto, você tem a possibilidade tanto de colocar Iago Felipe, quanto de colocar Natan, que é o outro que tá aparecendo aí, e pra mim nesse momento o que corre ali mais junto com o Iago Felipe, que é Martinelli. Natan deixa o time extremamente exposto, quase zero a chance dele fazer isso contra o Flamengo, e Martinelli e Iago disputando vaga. Não sei se Martinelli agradou o suficiente para poder ser mantido como titular. Eu iria de Iago Felipe. Já André, John Arias, Ganso e Germancano, esses não tem discussão. No ataque, sim, há uma discussão sobre Matheus Martins. Tem oscilado muito, tem feito partidas ótimas, como fez, por exemplo, contra o Fortaleza, e partidas bizarramente péssimas, como a que teve contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, e até ruins, como teve, por exemplo, contra o Corinthians. Então vem oscilando muito. Matheus Martins tem uma vantagem, que jogou muitos Fla-Flus na base, então ele tem esse contexto do Fla-Flu ali um pouquinho já nele. Então, é um jogador que não vem totalmente verde, tá, apesar de ser garoto. Só que essa oscilação tem sido muito grande. Não sei se Diniz banca o Matheus Martins por ali. O reserva natural é Marrone, é um jogador que, convenhamos, não agrada tanto. Eu nem tenho card de Marrone aqui, inclusive, mas seria card bronze, tá? A outra opção, por incrível que pareça, seria o Caio Paulista. Aí é o Caio Paulista verde. Vou explicar já essa diferença. É o Caio Paulista verde, não é nem o Caio Paulista bronze, não. Vai ser o Caio Paulista como ponta direita, ou até mesmo a entrada de Natan e o deslocamento de John Arias para aquele lado, jogando ali mais como um segundo atacante. As diferenças, né, quando eu falo, vou botar até aqui o que eu acho provável, o Matheus Martins eu acho pouco provável que perca a posição, acho que deve ser titular mesmo no time de Diniz. Deixar a escalação provável pra mim que tem Iago Felipe ao invés de Martinelli também. A explicação dos cards é o seguinte. Card verde é o jogador que, assim, a gente nem quer que ele entre. Ponto. Não é porque é de reserva, não é por causa de nada disso. É o jogador que não quero que ele entre e não dane-se qualquer coisa. Ele não quero que ele entre. Ele não tem nível pra jogar. O card bronze é o cara do não quero que ele entre, não tá bem, mas, cara, não tem reserva, né? Não tem reserva. Enfim, é meio que isso, assim. É o caso, por exemplo, da lateral esquerda, é o caso, por exemplo, da ponta direita, é o caso, por exemplo, do segundo volante. Nenhum deles se firmou. O Prata é o cara que tá firme como titular. Ele não é imprescindível pro time, não tá num nível de destaque gigantesco, de que se ele não tá em campo, meu Deus, eu entro em desespero, porque ele faz muito a diferença no time. Mas ele é titular, absoluto. É o caso de Samuel Xavier, Nino e Manuel, e é o que deveria ser pra mim nesse momento o caso de Marcos Felipe. E o Ouro, eu já expliquei, né? É o cara que é imprescindível pro time, ele é destaque nacionalmente. Germancano, Ganso, John Arias e André são destaques nacionais, como o Nino também já foi. Esse é o time do Fluminense que chega pra enfrentar o Flamengo. Meu amigo, esse time aí, ou o time que o Diniz escalar, que a gente vai descobrir ele por volta de 3 horas, vai ser o responsável por parar um Flamengo imparável, né? Na acepção da palavra ali não é exatamente isso, mas, enfim, leio a notícia sobre o Flamengo.
de que escalará o time que vem goleando todo mundo, ganhando de todo mundo no meio da semana. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e De Arrascaeta, Pedro e Gabriel Barbosa. Esse deve ser o time de Dorival Júnior no jogo contra o Fluminense. É o que eles estão chamando de time das Copas, né? O time que Dorival Júnior tem escalado um time mais alternativo no Campeonato Brasileiro, mas esse time aí, que é o que tem jogado as Copas no meio de semana, é o que vai jogar, já que vai ter uma paralisação de 10 dias agora. Pra você ter noção, assim, dos resultados desse time em campo. 7-1 no Tolima, 2-0 no Atlético Mineiro, foi inclusive a virada, né, que eles fizeram aqui no Rio de Janeiro, depois de ter perdido a ida. 4-0 no Juventude, 0-0 com o Atlético Paranaense, 2-0 no Corinthians, 1-0 no Corinthians, 3-1 no São Paulo, 4-0 no Vélez e 1-0 no São Paulo. Não sei se você percebeu alguma coisa, mas foram 2 gols sofridos. Um do Tolima, ao ganhar de 7, e um do São Paulo, num jogo em que, de fato, o São Paulo jogou muito melhor. É um time que em 9 jogos tomou 2 gols. Em 2 mata-matas em que ele saiu praticamente classificado já de campo. Em um saiu classificado. Não vai ser fácil, assim, sendo bem sincero. Vocês sabem que eu não sou desses de... não tem que ter medo do Flamengo. Então, não. Né? Não tô falando de medo aqui. Mas também não sou daqueles de tipo... Nossa, olha o time do Flamengo, que espetacular. Também não sou. É possível a gente vencer, sim. Mas a gente tá pegando um time embalado e que vem jogando com muita qualidade. Vai ser um jogo grande no Maracanã. E isso só engrandecerá ainda mais a vitória do Fluminense, caso vença o Clássico. Sobre pendurados do Fluminense, né, jogadores que podem ficar de fora do jogo contra o Juventude daqui a 10 dias. John Arias é titular, né, tá com 2 amarelos, pode tomar a segunda suspensão por 3 amarelos no Brasileirão. E aí outros que podem ser titulares ou não, Iago Felipe, também tá com 2 amarelos, e outros 3 que, né, dificilmente serão titulares, né? David Braz, William Bigode e Wellington também estão com 2 amarelos, se tomarem um amarelo, serão suspensos. Eu, se sou alguém, xingo o árbitro ali do banco, aí o árbitro vai olhar, procurar quem era e eu faço assim, ó, do lado de Wellington. Aí o Wellington toma o 3º cartão amarelo e fica fora contra o Juventude, não corre o risco dele entrar em campo. Vamos pra arbitragem. Alô, Rafael Klaus! Alô, Rafael Klaus, o árbitro da partida de hoje, que eu vou falar dele já já. Você tem uma missão, Rafael Klaus. O 3º cartão amarelo de Wellington. Cumpre essa missão e a torcida tricolor gostará muito de você, apesar de que pra ele dar o 3º cartão amarelo, ou o Wellington tem que reclamar muito, que é algo que ele não faz, ou ele entrar em campo, né? Então, enfim. Rafael Klaus, o árbitro do Brasil na Copa do Mundo, mas caiu muito de nível, assim, muito mesmo. Se tornou um árbitro até irritante de ver jogos apitados por ele, porque ele não marca, principalmente clássicos, ele não marca falta. Ele quer... Eu sempre falo isso. Um árbitro que deixa o jogo correr. Não, meu amigo. Falta é falta. Quem define se o jogo vai correr ou não é o jogador. Se o jogador quiser parar o jogo toda hora com falta, ele vai parar e você tem que dar. Aí o Rafael Klaus quer que os jogos dele não sejam parados toda hora com falta. O que ele faz? Não dá falta. O que acontece logo depois? Eu sofri uma falta que eu não foi marcado, eu entro mais duro. E aí ele perde o controle do jogo, sempre descamba pra confusão, sempre descamba pra um monte de jogador que deveria ser expulso e não é. Ele apitou 2 Fla-Flus recentemente que passaram por isso. Aquele que a gente perdeu por 2-1 lá em 2020, mas assim, aquele de gol de Digão no último minuto, um baile do Flamengo em cima da gente. Aquele lá, nem com o outro árbitro a gente ganhava nada não. Agora, nesse do primeiro turno, sim, uma arbitragem muito ruim dele. Inclusive ele vai apitar os 2 Fla-Flus do Brasileirão, né? É meio inexplicável o tamanho que se tornou Rafael Klaus no Brasil, mesmo apitando muito mal, assim. Rodrigo Guarizo é o VAR da partida, então tem que ficar de olho. Rodrigo Guarizo do Amaral, o VAR da partida de hoje. Bem, como eu falei, pré-jogo grande, hein? Pré-jogo grande. Trouxe muita informação nesse pré-jogo aqui, muita análise sobre o time do Fluminense. Mas acho que coube isso mesmo. Era importante e necessário. Como falei, estarei do Maracanã a partir de 3 horas. Você já tem aqui no Raiz Tricolor um pré-jogo, uma transmissão muito legal, com a gente debatendo tudo de lá do Maracanã. Beleza? Até a próxima. Valeu.